Bom, nesse vídeo nós resolveremos uma questão da prova da FUVEST de 2021, a prova de transferência para a USP, uma questão super bacana que envolve a interpretação geométrica da derivada. Bora lá! Seja f uma função da reta na reta, definida por f de x igual x ao cubo menos 2x² mais 3x mais a. Se uma das retas tangentes ao gráfico de f tem equação 2x, y igual a 2x menos 2/3, então o valor de a é igual a... Bom, vamos fazer um esboço para a gente pensar um pouco no problema. É uma função do terceiro grau. O gráfico deve ser algo, digamos, mais ou menos assim. Está aí um esboço do gráfico da função. Temos uma reta conhecida, y igual a 2x menos 2/3, que tangencia esse gráfico. Então, só para a gente pensar um pouquinho, digamos que seja algo assim. Tá certo? Como eu conheço a equação da reta, então fica fácil escrever esse pontinho aqui, ó, ponto de tangência. Esse ponto de tangência, digamos que a abscissa dele seja K. Ora, se a abscissa é K, como a equação é y igual a 2x menos 2/3, se o x é K, então o y será 2K menos 2/3. Em conclusão, o ponto de tangência é do tipo K, 2K menos 2/3. Tá certo? Note o seguinte, ó. Nós conhecemos a função f de f, a lei da função é f de x igual x ao cubo, tá certo? Menos 2x² mais 3x mais a. Ora, se essa é a função f, então a derivada dessa função, que nós indicaremos por f', ela será dada por... É uma função polinomial, né? Então fica 3x² menos 4x mais 3. Essa é a derivada. Ora, o que nós sabemos? Dado o gráfico de uma função f, e você tem aqui uma reta tangente num certo ponto, uma reta tangente t. O que nós sabemos? Nós sabemos que o coeficiente angular dessa reta tangente ele é igual à derivada da função f avaliada no ponto de tangência. Ora, o ponto de tangência tem a abscissa k. Então, o coeficiente angular é o f' de k. Ora, quem é o f' de k? Como nós temos a f', é só trocar o x lá por k, né? Então, ficará 3k² menos 4k mais 3. Esse é o coeficiente angular da reta. Só que, como eu conheço a equação da reta, e ela está na forma reduzida, o coeficiente angular é sempre esse número que está grudado ao x. Conclusão, então, 3k² menos 4k mais 3 é o coeficiente angular, que no caso vale 2. Então, daqui você extrai 3k² menos 4k, passo 2 para cá, mais 1, igual a 0.
Ora, isso é uma equação do segundo grau, cujas raízes são k igual a 1, tá certo? E a outra raiz, k igual a 1/3. Para k igual a 1, nós teremos um ponto que eu vou chamar de P1. Tá? Digamos que esse ponto aqui, ó, vamos chamar esse ponto de P. Então, o que nós estamos vendo aqui é que há dois pontos, né? Então, eu vou chamar um desses pontos de P1. Ele tem a abscissa 1, que é o valor do k, e a ordenada é 2k menos 2/3. Como k é 1, isso dá 2 vezes 1, 2, menos 2/3. 2 menos 2/3 dá exatamente 4/3. Então, esse é um dos pontos de tangência. O outro ponto, eu vou chamar de P2. Para obtê-lo, basta trocar o k por 1/3. Então, a abscissa do ponto é 1/3. Notem, né? O nosso ponto é esse, ponto de tangência. A abscissa dele é o k. E a ordenada, 2k menos 2/3. Quando você faz 2k menos 2/3, para k igual a 1/3, o resultado da conta é 0. Bom, aí estão os dois pontos de tangência. Tá certo? Muito bem. Qual era o nosso problema? O nosso problema é descobrir o valor do A. Lá naquela função polinomial de grau 3, ele pede para a gente descobrir o A. Então, vamos fazer o seguinte. O que nós temos, né? Nós temos um AF de x, a função polinomial de grau 3, dada por x ao cubo menos 2x² mais 3x mais a. Essa é a nossa f. Certo? Vamos só conferir. F de x igual a x ao cubo menos 2x² mais 3x mais a. O que mais que nós temos? Nós obtivemos dois pontos. Um ponto que eu chamei de P1, que tem coordenadas 1 e 4/3, e um outro ponto que nós tínhamos chamado de P2, que era o ponto de abscissa 1/3. Vamos só verificar se é isso mesmo. Exatamente, 1/3, 0. Tá? Nós temos aí esses pontos. Então, se pensarmos novamente lá no esboço, né? O que a gente tinha? Nós tínhamos lá o gráfico da função, alguma coisa mais ou menos assim. Uma reta T tangenciando esse gráfico. E pelo que concluímos, a gente tem duas funções, e para cada função você vai ter lá um ponto de tangência, né? Tá? É alguma coisa mais ou menos assim. Tá? Aqui está o ponto, que eu tinha chamado de ponto P. Tá certo? E o que nós vimos é que a gente tem dois P's, né? Então, veja o seguinte, ó. Vamos chamar aqui, essa é a nossa F, e aqui está a reta T. Ora, como é que eu vou fazer para descobrir o A nessa função polinomial de grau 3? Então, vamos fazer o seguinte. O ponto, por exemplo, P1, ele pertence ao gráfico da F. Ora, o que isso significa? Que se você trocar lá na função f o x por 1, o valor da função é 4/3. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar as coordenadas desse ponto e substituir aqui na nossa função. Então, fazendo isso, fica 4/3, que é o valor da função, igual x ao cubo, x é 1,
menos 2x² mais 3x mais a. O que vai acontecer? Daqui nós vamos tirar um valor para o a. O a aqui dará menos 2/3. Já temos um dos valores que ele pediu para o a. Para obter o outro valor, basta observar o seguinte: o ponto P2 também pertence ao gráfico da função. E o que isso significa? Isso significa que se eu trocar o x por 1/3, o valor da função será zero. Então, vou pegar esse par ordenado, 1/3, 0, e vou substituir aqui na nossa função. Então, ao fazer isso, bom, o valor da função é o zero, né? Igual x ao cubo. Eu vou fazer direto, é 1/3 ao cubo. Isso dá 1/27. Menos 2 vezes 1/3 ao quadrado. 1/3 ao quadrado é 1/9. Vai ficar menos 2/9. Mais 3 vezes 1/3. Mais a. Olha, se você fizer as continhas, você vai concluir que o a é menos 22 sobre 27. Então, esse é o segundo valor para o a. E era justamente isso que ele pedia para a gente. Os valores de a para os quais a reta tangente, uma das retas tangentes ao gráfico da f, era a reta de equação y igual a 2x menos 2/3. Então, a igual a menos 2/3 ou a igual a menos 22 sobre 27. A alternativa correta para isso, letra A. Tá legal? Se você usar algum software, por exemplo, o GeoGebra, você consegue fazer um esboço com mais precisão do gráfico dessa função e o gráfico da nossa retinha, né? Então, se você fizer isso, o resultado será algo desse tipo aí. Nesse primeiro caso, note o seguinte: quem que é esse pontinho aqui, né? Esse é o ponto de tangência de abscissa 1, e a ordenada é aquele 4/3. Trata-se, portanto, desse pontinho aqui, é o ponto P1. Tá? Para esse ponto, nós obtivemos esse a. Então, se você substituir aqui, a tua função f ficará assim. Para esse desenho, a função f tem lei f de x igual a x ao cubo menos 2x², tá certo? Mais 3x mais a, só que o a aqui vale menos 2/3. Tá certo? E esse é o pontinho de tangência. É um ponto que tem abscissa 1 e ordenada 4/3. No outro caso, no caso em que o a vale menos 22 sobre 27, o gráfico que você consegue esboçar lá no GeoGebra é esse. Ó. E o ponto de tangência é esse pontinho aqui. Que ponto é esse? Esse é o ponto de abscissa 1/3 e ordenada 0. Ele está em cima do eixo das abscissas. Para esse caso, a função que você obtém tem a seguinte lei: f de x igual a x ao cubo menos 2x² mais 3x mais a. Só que o a aqui vale menos 22 sobre 27. Tá legal? Não é necessário fazer isso, o problema não pedia, mas no começo, quando a gente está estudando, para ter um domínio, uma clareza maior sobre o que estamos fazendo, eu sugiro fortemente que vocês usem esses programas para esboçar os gráficos. Tá legal? Tá, então só vamos destacar aqui, ó, esse é o pontinho de tangência, nesse segundo caso.
Tá certo? Esse é um problema bem interessante, né? Novamente, o que foi utilizado aqui? A interpretação geométrica da derivada. Então, dado o gráfico de uma função, se você tem uma reta que tangencia esse gráfico em um determinado ponto, o que eu posso dizer a respeito do coeficiente angular dessa reta? É a derivada da função avaliada naquele pontinho. Tá legal? Bons estudos e até o próximo vídeo.